Boa tarde aí, galera. Semana intensa, mês de abril bem tumultuado, bem povoado aí de notícias ruins, né? E a última semana aí, que foi do dia 19 até o dia 25, mais precisamente ontem, nós tivemos aí uma semana muito tumultuada, uma semana muito repleta de confusões cometidas aí pelo senhor ilustre presidente da República. A semana começa, né, com aquela participação do presidente no QG do Exército, no dia do Exército, né, 19 de abril, onde uma série de pessoas ali, militantes, bolsonaristas, defensores do AI-5, estavam ali presentes para fazer ali um protesto contra o STF, o Congresso, o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e outros, né, além dos membros do Supremo, todos eles pedindo ali a volta do AI-5, o fechamento do STF, fechamento do Congresso, pedindo que o presidente desse um golpe, né, que o Exército fizesse uma intervenção militar, enfim. E o pior disso tudo, né, é a presença do presidente ainda discursando naquele dia. Isso repercutiu de forma muito negativa. As pessoas ali da área militar reclamaram com o Bolsonaro, tanto que na segunda-feira ele volta atrás, ele num discurso ali com seus aliados ali na porta do Palácio do Planalto, que ele costuma fazer, tinham lá as pessoas bajulando ele, e ele volta atrás, fala que respeita a Constituição, fala que respeita os direitos, fala que respeita os princípios da liberdade e ainda diz que ele é a Constituição. Né? Que pretensão! Os atos dele não condizem com essa fala. Ao longo da sua trajetória política, ele praticou aí inúmeros atos contra a Constituição, contra as liberdades, contra os direitos das minorias, né? Então todo mundo sabe disso. Teve essa mudança de posicionamento dele na segunda-feira porque a repercussão foi muito negativa. Na terça-feira, quando perguntado ali sobre os mortos da Covid-19, um homem responde: não sou coveiro, né? Não pede ali, não fala que está arrependido, não dá uma palavra de consolo às famílias e ainda diz que não é coveiro. Parabéns. Na terça-feira ainda, o Ernesto Araújo, aí, o ministro das Relações Exteriores, compara o vírus, do coronavírus, ao comunavírus e diz que isso faz parte de um plano comunista para domínio do mundo. Né? Os comunistas querem dominar o mundo, e os comunistas querem aí aliados do mal, querem controlar o mundo, querem tirar a soberania, querem tirar os valores, querem tirar os bons princípios, né? Enfim, isso causa aí uma crise internacional, porque a China é o país que o Brasil mais tem relações comerciais, é um país que compra muito do Brasil, tanto que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem rebolado ali para sair dessas situações colocadas pelo ministro, tanto das Relações Exteriores quanto o ministro da Educação, que complicam essas relações comerciais. A bancada ali da área rural, a bancada ruralista, tem reclamado também dessas falas, porque isso atrapalha as relações comerciais brasileiras. E ainda a ministra Tereza Cristina, né, tem sofrido algumas ameaças e algumas ofensas aí dessa ala bolsonarista digital, que a critica porque ela fez críticas ao posicionamento do Ernesto Araújo. Na quinta-feira ainda tivemos duas situações aí bem constrangedoras, né? O ministro da Educação dizendo que os governadores e os secretários de Educação teriam que tirar a bunda da cadeira e fazer as aulas voltarem. Não vai mudar a data do Enem, e isso vai prejudicar milhões de estudantes, né, nessa situação das não aulas presenciais, os cursinhos, tudo parado, e ele disse que não vai mudar a data do Enem, não pensa nas pessoas, né, mais um desses ideólogos da direita extrema aí,
que estão prejudicando o Brasil. Ele não fez nada, nenhum projeto aí, nenhum plano nessa época de pandemia e de afastamento social e as aulas não podendo ser presenciais. Ele não fez nada, fica só criticando a China, colocando postagens inadequadas, enfim. Na quinta ainda tivemos lá a situação da possível demissão do juiz Sérgio Moro, que veio se concretizar na sexta-feira. E na sexta-feira ele fez um pronunciamento aí de demissão, né? Na sua entrevista de demissão, ele fez uma série de denúncias ao então presidente Jair Bolsonaro, né? Fez uma série de denúncias a ele. À tarde, o Bolsonaro lá numa entrevista, né? Num pronunciamento, melhor dizendo, sem pé nem cabeça, fez lá uma série de acusações, fez lá uma série de desabafos, né? E não disse nada, disse várias coisas e somadas acabaram resultando em nada. A única coisa que ele disse é que o Moro queria pressioná-lo para conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal agora em novembro. Essa fala do Bolsonaro fez com que o Moro reagisse e mandasse ali para o Jornal Nacional duas conversas que ele teve pelo WhatsApp, uma com o próprio presidente, né, dizendo que iria interferir sim, porque as investigações estavam chegando aí a 10 ou 12 deputados bolsonaristas, essas pesquisas, essas investigações a respeito das fake news. Teve uma conversa dele ali com a deputada federal Zambelli, né, que pedia para ele ficar e que ia tentar convencer o Bolsonaro a dar a vaga no Supremo para ele. Nessa semana ainda tivemos aquele programa Pro Brasil, onde o ministro da Economia, o Paulo Guedes, não foi chamado para participar da reunião. Existe aí uma suspeita, né, uma análise aí dos especialistas de que ele pode ser o próximo a sair do governo. Então você já teve aí em 2 semanas a saída do ministro Mandetta, o Moro, e possivelmente agora o Paulo Guedes, que tem alas do governo que não estão satisfeitos com a sua ação. Isso é preocupante, porque os 3 pilares aí, que eram 3 considerados pilares do governo, estão caindo fora, né? Então é um problema para o Brasil, porque as bolsas caem, os investidores vão se afastar, a política fica numa falta de estabilidade. Você tem também algumas questões aí, né, do Bolsonaro ter que se relacionar com os partidos do Centrão, esses partidos aí que estão envolvidos lá na Lava Jato. Você tem lá Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, entre outras figuras que fazem parte aí do histórico político nacional. Enfim, né, semana intensa, uma semana aí de muitas mortes. Hoje também já aumentou o número de mortes no Brasil, né? Então nós temos que ter aí um cuidado, porque o país vive um momento muito turbulento. Nós tivemos aí também alguns problemas com relação à indicação do diretor da Polícia Federal e o novo ministro da Justiça, né? Os dois são amigos do presidente, amigos próximos, e isso aí pode gerar uma instabilidade também, porque qual a autonomia que essas pessoas vão ter, qual a liberdade que elas vão ter sendo tão próximas em relação ao presidente da República. Bom, é isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e até breve.